Acabou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Sport 1, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega a 7 pontos, temporariamente na 7ª posição. Assim, um jogo que poderia ter sido muito mais tranquilo, né? O Corinthians criou inúmeras chances, inúmeras, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo podia ter terminado tranquilamente, o Corinthians fazendo uns 4 gols, tranquilamente. Mas alguns erros até de forma displicente, o Corinthians perdendo oportunidades que, assim, não pode perder. Hoje contra o Sport não fez falta porque o time conseguiu vencer, mas em outras partidas são essas as oportunidades que vão fazer o Corinthians perder um jogo, tranquilamente. O Yuri Alberto perdeu umas 2, 3 chances claras de gol, perdeu no total aí umas 5 oportunidades. O Romero perdendo gol no primeiro tempo, o Memphis perdendo gol no primeiro tempo, e assim, o time empilhando oportunidades, que no final do primeiro tempo custou caro. O time vai com uma derrota parcial pro intervalo, porque não foi competente e por muitas vezes displicente nas suas finalizações, e é isso, poderia ter custado muito caro hoje. A gente fez um jogo contra um adversário muito pior, contra o último colocado do campeonato, um time que vem numa fase horrível. A gente fez esse jogo ser muito mais difícil do que ele deveria ser. Corinthians e Sport hoje era para ter sido muito mais tranquilo e a gente não conseguiu fazer ser tranquilo, muito por demérito nosso. A gente não foi capaz de conseguir um resultado que era para ter conseguido com tranquilidade. Vamos falar um pouquinho de como foi essa partida hoje, mas antes, claro, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Torcedor Corintiano. É um prazer ter vocês aqui. O meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para ajudar o canal do Torcedor Corintiano a crescer mais e mais. O jogo de hoje, ele era muito importante por vários fatores, né? Campeonato Brasileiro, aquele papo de 3 pontos sempre, toda rodada vale os mesmos 3 pontos, então todos os jogos são importantes, mas tinha uma importância maior, por ser contra um último colocado dentro da sua casa, a obrigação dos 3 pontos era total. É um primeiro jogo pós saída do Ramon Dias e uma saída que foi diferente das demais, foi uma saída sem mágoas, sem aquele rancor, sem uma relação estremecida entre treinador, torcida. Foi uma saída diferente. O Ramon hoje, ele, Emiliano e toda a sua comissão, foi homenageado. Teve homenagem no telão da Neoquímica Arena. Então, tudo isso. Um técnico interino, Orlando Ribeiro, hoje. Então, a gente não sabia como o time ia vir, mas de qualquer forma, os jogadores teriam que mostrar futebol. Afinal de contas, se trocou o treinador, é porque se entendia que já não estava mais rendendo e os jogadores seriam cobrados. E o time entrou muito bem dentro de campo. O time entrou mordendo, o time entrou apertando, o time entrou causando muitas dificuldades para o Sport, o time entrou sufocando o Sport, e o Corinthians entrou em campo pronto para fazer 1, para fazer 2, para fazer 3, para fazer 4, tranquilamente. O Corinthians entrou com volume de jogo para amassar, para trucidar e para liquidar a fatura. Sei lá, cara, nos primeiros 20 minutos de jogo já poderia ter acabado a partida. Só que aí entrou um problema que, assim, em alguns jogos aconteceu, que foi uma porrada de gols perdidos. Gols perdidos por Romero, que teve chance e acertou bola na trave. Gols perdidos e aí perdidaços pelo Yuri Alberto. Hoje o Yuri Alberto foi sair nos acréscimos, eu acho. Se eu não estiver enganado, saiu nos acréscimos, ou aos 44. E eu não entendi o porquê disso. Era pra ele ter saído muito antes. O Yuri Alberto hoje foi o Yuri Alberto dos momentos ruins. O Yuri Alberto que não dava sequência na jogada, o Yuri Alberto que quando a bola caía no pé dele, perdia. O Yuri Alberto que errou vários e vários gols hoje. E gols que não se pode perder. Tem um gol no primeiro tempo que ele sai em arrancada com a bola, que o Carrilho rouba, toca, ele sai, ele e o goleiro. Que ele se atrapalha todo na jogada. Ele leva a bola pra perna esquerda e aí depois dá um tapa de uma forma totalmente displicente. Um tapa ridículo, um gol que não se pode perder. E hoje ele perdeu vários.
teve uns 2, 3 no primeiro tempo, teve lance no segundo tempo, muito abaixo hoje o Yuri Alberto. O Memphis tendo oportunidade e não conseguindo fazer, e foi isso. O Corinthians sufocava, o Sport perdia a bola, o Corinthians sufocava, criava chances, levava perigo e não fazia o gol. Levava perigo e não fazia o gol. E isso foi indo, o Sport ali nas cordas, implorando pra... Meu Deus, tem que acontecer alguma coisa aqui, porque senão a gente vai tomar um gol, time dos caras assustado, e o Corinthians não aproveitou. Até que aos 30 do primeiro tempo, a chavinha do jogo mudou. O Sport que estava nas cordas ressurge e o Corinthians começa a dar cabeçada na parede. A zaga começa a se perder, o Sport começa a gostar do jogo, os buracos começam a aparecer, as fraquezas que o Corinthians tem e que vinha sendo um pouco escondida nessa partida começam a ficar claras e o Sport começa a chegar. É o Barleta acertando bola na trave, é o Sport já não tendo mais aquela dificuldade para sair da marcação alta do Corinthians, e aí a gente começa a ver as laterais tendo problemas, Léo Maná é abaixo, a gente começa a ver aqueles buracos no meio de campo que o Corinthians sempre tem, a gente começa a ver a zaga mal posicionada, e é dessa forma que sai o gol dos caras. O gol dos caras sai com erros dos nossos dois laterais, o Léo Maná vai muito mal, mas o Angileri vai muito mal desde o início da jogada, ele erra no início, depois a bola vai de novo pro lado dele, ele não consegue abafar o cruzamento vem com tranquilidade, e aí tá toda a defesa mal posicionada. O Léo Maná não cobre o cara que ele tem pra cobrir, e o cara chega sozinho na pequena área do Corinthians. Isso não pode acontecer. Não é algo assim aceitável ter um cara adversário na pequena área do seu time sem nenhuma marcação. Ele bateu sem chances pro Matheus Donelli, sem chances. Esse gol não tem o que falar. O problema é toda a construção da jogada, a defesa do Corinthians marcando com os olhos, uma má vontade absurda para marcar. Isso é problema do sistema defensivo? Sim, mas isso também é uma má vontade do time de marcar que é absurda. O Léo Maná tem que ter a inteligência de cobrir o cara dele. O Félix Torres tem que ficar de olho, tem que ter comunicação entre ele e o Gustavo Henrique. O Ranieri, o Carrilho, tem que afundar quando é necessário. Você tem 3 volantes, não precisa os 3 afundarem para dentro da área, mas também não precisa os 3 ficarem fora da área. Você tem que saber fazer esse balanço. E aí é sistema, mas também é um pouco de noção dos jogadores. Tem que se ligar nisso. E assim, justiça pelo gol dos caras. Porra, Luiz, justiça o quê? A gente atacou pra caramba, a gente criou pra caramba. E daí, malandro? Futebol é bola na rede. A gente foi lá, chutou... Se eu não estava enganado, tinha 9 finalizações do Corinthians até os 30 do primeiro tempo. Dos 30 ao final do primeiro tempo, eu acho que o Sport saiu de 9-1 para 9-5. A gente ainda estava dominando? Sim. Mas os caras foram lá e fizeram o gol. Algo que a gente não fez. Méritos deles. E era justíssimo. Quem não faz, toma. O que nos salvou no jogo foi o seguinte... O time voltou do intervalo e com 10 segundos de jogo tava 1-1 pra nós, mano. Tava 1-1 pra nós, tava 1-1 o placar, velho. Eu nem vi o gol no ao vivo. Eu fui no banheiro, literalmente. Eu falei, mano, vou no banheiro que vai voltar o jogo. Dá tempo de eu ir aqui no banheiro. Fui lá fazer aquele famoso pipzinho, aquele xixizinho maroto. Quando eu volto, gol. Eu falei, caralho, mano, tá mostrando o replay do gol dos caras? Porque eu ouvi um cara gritando gol. E foi o que salvou nós, mano. 10 segundos de jogo. Jogada do Romero pro Memphis, que conta com o vacilo da zaga, bate rasteiro, empata o jogo, e aí o Corinthians entra na partida. Aí a gente entrou no jogo. E rapidamente a gente domina de novo a partida, a gente começa a jogar bem de novo, a gente aperta os caras e consegue a virada do jogo aos 17 do tempo, numa boa jogada do Léo Maná, que cruza errado, a bola desvia, vem pro Memphis, o Memphis bate, faz a virada, o Memphis que foi o cara do jogo, jogou muito bem no primeiro tempo, fez os 2 gols, poderia ter feito um hat-trick hoje tranquilamente, teve oportunidade para isso, buscou o jogo, quis jogar, não gosto do Memphis aberto pela ponta, tanto que os 2 gols dele hoje é centralizado. Eu não vou nem cobrar isso do Orlando Ribeiro, porque esse cara pra mim não é treinador. O próximo que chegar, não dá pra insistir com o Memphis aberto pela esquerda, velho. O Memphis tem que jogar centralizado. Ah, eu não gosto de jogar com esse losango. Beleza, dá uma outra. Tem várias formações que você pode jogar com o Memphis centralizado. Isso tem que ficar claro. Porque hoje, o Memphis centralizado é onde ele decide o jogo. É onde ele resolve.
é onde ele tem que estar. Quando o Memphis precisou arrancar com a bola, quando o Memphis precisou correr, você vê que ele não é essa característica dele. Ele é um cara centralizado. E hoje ele fez os 2 gols, apareceu e foi muito importante centralizado. E aí que eu fico puto. Porque o Corinthians faz 2-1, vira, a torcida entra de novo no jogo. O time do Sport é consideravelmente pior do que o Corinthians. E eu não sei por que raios o Corinthians decide não atacar mais o Sport. O Corinthians decide abaixar as linhas, meter 300 volantes no time, recuar todo mundo e vamos segurar o 2-1. E vamos catimbar o jogo contra o Sport. Porra, tá de sacanagem. Jura que hoje contra o Sport precisava você botar... Eu sei que o banco de reserva estava com uma porrada de cara a menos, mas... Alex Santana, Rian, Maicon... Cara, o Rian é muito fraco. O Rian faz cada falta idiota que eu fico abismado, velho. O Maicon... Cara, o Maicon tá na minha lista de negativos do jogo hoje, velho. O Maicon não tem condição hoje, pra mim, física de jogar no Corinthians. Completamente sem ritmo de jogo, parece. Completamente fora da velocidade, mano. Ou ele toma um drible na ponta direita do Corinthians, lá na lateral direita. Absurdo. A bola vem pra ele, parece que ele tá em outra rotação, mano. Eu não sei o que acontece com o Maicon, não sei aonde o futebol do Maicon ficou, mas pra que botar tanto volante? Pra que sofrer? Sofrer é um absurdo? Não, mas pra que sofrer contra o Sport? Será que não dava pra continuar atacando? Pô, bota essa molecada, botou hoje o Dieguinho, que não tocou na bola, mas tudo bem, eu entendo. Pô, bota o moleque pra cima. Hoje é o jogo de você botar os caras pra atacar, pra tentar. Não vai ser no próximo final de semana contra o Flamengo no Rio. Eu entendo, mas, porra, tá de sacanagem, velho. Recuou o time demais, chamou o Sport pra cima e o Sport foi. E poderia ter empatado um jogo que, assim, não tinha necessidade de passar tanto sufoco. Chegou um determinado momento que o Donelli com os pés estava terrível, terrível. Não só o Donelli, Gustavo Henrique muito mal, Félix Torres com o pé muito mal. O sistema defensivo do Corinthians estava assustado. E a bola toda hora que vinha pro Donelli ele quebrava. Toda hora ele quebrava. E a bola batia e voltava, batia e voltava. E aí, mano, até o pior time, se você fica nessa, você tá dando uma puta brecha pros caras empatar, velho. É que o time do Sport é muito ruim. Então, assim, pra quê? Pra quê? Pra que recuar tanto? Pra que sofrer tanto contra o Sport sem necessidade, mano? Dá pra ter ganhado mais tranquilo. Talvez se tivesse continuado na pressão depois que fez o 2-1, tivesse feito 3 e aí, ó, tranquiliza, mano. Aí você roda o elenco da forma como você quer. Enfim. Vamos esperar agora, mano. Tem que chegar um treinador, velho. Tem que chegar um treinador de pulso firme, um treinador que tenha repertório, um treinador que saiba ajeitar o sistema defensivo do Corinthians, um cara que tenha o entendimento de que dá pra melhorar esse time e, assim, tudo indica que vai ser o Dorival. Cara, eu não sou o maior fã do Dorival. Papo 10, assim, eu não sou o maior fã do Dorival. Mas eu também não sei quem trazer, velho. O Tite, eu não quero o Tite no Corinthians, mano. Eu não quero o Tite no Corinthians. Cara, eu sou um tanto quanto... Cara, não é egoísta a palavra. O Corinthians é o Corinthians, mano. Eu amo demais o Corinthians. E assim, respeito pelo Corinthians é um bagulho que eu cobro demais, mano. O cara pode ser o pior que for. Se ele respeita o Corinthians, eu tenho o mínimo de... Não é nem carinho, é assim... Mano, você respeitou o Corinthians, a minha crítica vai até determinado ponto, vai dentro de campo. A partir do momento que eu vejo que você não respeita mais o Corinthians, cara, pra mim você é um bosta. Era isso que eu via muito no Fagner, por exemplo. Eu olhava pro Fagner e o Fagner, pra mim, ele desrespeitava o Corinthians. O que o Tite fez com a gente, mano, pra mim é um desrespeito. E pessoas podem ser o que mais conquistou na história do Corinthians. A partir do momento que você desrespeita o Corinthians, eu não te quero mais no Corinthians. Como eu não quero o Tite no Corinthians. Então assim, porra, você acha o Dorival melhor do que o Tite? Não, eu acho o Tite mais treinador que o Dorival. Mas quem você preferiria hoje, Tite ou Dorival? Se as únicas opções são os dois, eu prefiro o Dorival. Porque eu não quero ver o Tite mais na beira de campo comandando o Corinthians. Não mais. A questão é, precisa de um treinador urgente pra dar jeito nesse time, porque meio de semana agora, quinta-feira, 7 horas, jogo aqui na Neoquímica Arena contra o Racing do Uruguai. Sul-Americana tem que ganhar. Final de semana que vem, pega o Flamengo fora de casa, jogo dificílimo.
Flamengo jogando muito bem, Flamengo com um time bem melhor do que o nosso. Jogo complicado, vai ser difícil jogar contra os caras lá, mas assim, com um treinador que saiba o que faz, dá pra ir lá e beliscar uns pontinhos, trazer quem sabe 3 pontos aí numa grande partida. E vamos lá, vamos falar dos destaques positivos e negativos do jogo hoje. Do lado positivo, cara, tem o Memphis, muito destacado. O Memphis foi muito bem hoje na partida, foi sem sombra de dúvidas o melhor do jogo. Mas os outros dois, cara, eu fiquei meio na dúvida de quem colocar. Eu gostei muito da partida do Ranieri, achei que o Ranieri foi bem. O Carrilho, dentro do possível, foi bem. O Léo Maná fez um jogo ok. Então eu acho que eu vou até colocar o Léo Maná hoje, porque assim, o Léo Maná pra mim é um jogador limitadíssimo. E fazer a partida que ele fez hoje, no segundo tempo até que foi bem, vou colocar o Léo Maná como destaque positivo hoje da partida, junto com o Memphis. E aí talvez Carrilho e Ranieri dividindo aí essa posição. Os destaques negativos, cara, aí o Yuri Alberto tem que estar no destaque negativo. O Yuri Alberto muito mal na partida hoje, horrível hoje na partida, não jogou nada o Yuri Alberto. Assim, destaque absoluto do lado negativo do jogo. Eu coloquei o Maicon, velho, porque o Maicon, como eu já disse, parece totalmente fora de ritmo, totalmente fora de jogo, um absurdo, pra mim, pelo menos, o quanto o Maicon tá fora dos prumos do jogo. E o terceiro, cara, eu fiquei bastante em dúvida, porque, cara, o Donelli, a bola que foi no gol foi gol, mas ele não teve culpa, com os pés ele teve dificuldade, a dupla de zaga teve dificuldade, o Angileri hoje teve dificuldade, todo mundo que entrou teve dificuldade. Então assim, cara, eu colocaria o sistema defensivo como um todo, o sistema. Então, tirando o Léo Maná, talvez, o Félix é aquilo. Vamos deixar só 2, vai, não vou colocar um terceiro, eu não consegui chegar na conclusão de um terceiro, pra falar a verdade. Yuri destacadíssimo, Maicon muito mal, Rian, nossa, o Rian, botar o Rian. Entrou, jogou pouco, mas o pouco que ele jogou já me fez ficar maluco. Que jogadorzinho limitado é o Rian, velho. Nossa senhora. É isso, rapaziada, deixa nos comentários quem mais foi tão ruim assim. Eu confesso que pensar num de terceiro destaque negativo aqui agora pra mim foi difícil, um cara que se destacou tanto assim, mas eu tenho certeza que vocês têm uma opinião diferente da minha e que vão deixar aqui no comentário. Agradeço demais a presença de todos vocês, não se esqueçam de deixar o like, um forte abraço e vai Corinthians!